vamos embora. Gente, como nós já havíamos falado na aula passada, a gente daria continuidade na aula de hoje, né, a partir da aula passada, lembrando que nós dividimos a aula em parte 1 e parte 2, como nós havíamos falado semana passada, e a gente falou, inclusive, que a gente vai dar continuidade para estudar a progressão aritmética. Tranquilo? Então, por favor, se vocês, por acaso, não assistiram a aula passada, eu peço que vocês assistam ela depois de terminar essa aula. Na verdade, deveria ter assistido antes, né, para conseguir caminhar melhor. Mas, enfim, a gente vai dar continuidade a partir de onde paramos na aula passada. Mas só para dar um parâmetro para a galera que está chegando, nós na aula passada trabalhamos... Ops, cadê? Botei alguém errado aqui. Nós trabalhamos a definição do que é a progressão aritmética. A gente viu que existem sequências numéricas que não necessariamente são progressões, né? Nem PA, nem PG. E a gente viu alguns exemplos disso, bem breve, até porque é uma coisa bem básica para você entender bem para o concurso de vocês. E a gente chegou na aula passada, além de explicar o que era PA, nós falamos sobre definição, nós falamos também sobre as propriedades, que eu tinha explicado para vocês que é uma coisa bem necessária para resolver algumas questões em específico. Então, inclusive, nós fizemos alguns exercícios da ESA e da EAR, se eu não me engano, que eram batendo com esse conteúdo. Na aula de hoje, a gente vai continuar a partir daí. Vamos estudar o que significa uma interpolação aritmética e vamos também trabalhar como funciona a soma de termos de uma PA, que são outras coisas que podem sim surgir em um contexto de prova para vocês. Tá? Lembrando o seguinte, antes de iniciar a aula mesmo com a parte nova, vamos dar só uma parte para relembrar, que eu preciso que vocês relembrem, claro, que é o seguinte, primeiro, na aula passada eu expliquei para vocês que nem sempre a fórmula que a gente aprende no tradicional, na escola, nem sempre aquela fórmula ela é atrativa para resolver alguma questão. A gente viu 1000 exemplos, inclusive, na aula passada. Mas eu expliquei para vocês que não teríamos necessidade de decorar fórmula, porque se você entendesse como funciona a progressão, você automaticamente gera uma fórmula na sua cabeça, beleza? Mas só para dar um parâmetro, vamos pensar o seguinte, a fórmula geral, primeiro, para dar um parâmetro, vamos lá, é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes 0. Isso daqui é a fórmula geral. E, inclusive, eu falei que não precisamos ficar desesperados por causa dessa fórmula. A gente viu alguns casos, na aula passada, de casos de resolver sem a fórmula, inclusive. Então, vamos lá, para ajudar a galera. Primeiro, se eu perguntasse quem é o A8, se a gente usar aquele macetinho que nós estávamos usando, o A8 é o A1 mais 7 razões. Não é isso? Lembra que eu falei para vocês que a soma desse número com esse tem que dar esse. Não é isso? Então o A8 é 1 mais 7 razões. Mas eu poderia falar que o A8 também pode ser falado como o A3 mais 5 razões. É a mesma coisa, só que no primeiro caso eu estou utilizando do A1 para descobrir. No segundo caso eu estou utilizando do A3 para descobrir. Porém, o raciocínio é o mesmo. A soma desse com esse tem que dar esse. Eu sei que 5 mais 3 dá 8, da mesma forma que 1 mais 7 também dá 8. Isso aí foi o que a gente falou bastante na aula passada, beleza? E como eu falei, eu preciso que vocês lembrem disso, tá? Ele pode ser igual a 8R também. Bom, 8R, não. Não, porque a gente vai ter que saber a razão, mas se a gente souber a razão, a gente tem que saber onde começa. Como que tu vai saber qual é o termo oitavo se você não sabe nem onde começa? Entendeu? Você precisa saber pelo menos um elemento e a razão. Ok.
Mas eu fiquei até na dúvida de responder, porque é uma pergunta bem diferente. Mas enfim, continuando aí, passado essa primeira parte, que era só para relembrar esse vídeo lá do quadro, vamos partir para onde nós vamos ver novidades. Cadê? Estou dando uma avançada nas coisas que nós já falamos, tá? Isso aqui foi tudo resolvido na aula passada. Isso daqui que vai ser a novidade. Então vamos lá. O que diabo significa interpolação aritmética? A gente já sabe o que é a progressão aritmética. É uma sequência de números onde existe um padrão que a gente soma uma razão constante a cada elemento que nós formos mais adiante. O A2 é o primeiro mais uma razão, o A3 é o primeiro mais duas razões e assim por diante. Só que interpolação, o que significa isso? Primeiro que se você pegar a própria palavra interpolação, se você pegar inter, significa dentro, não é isso? Polação vem da palavra polarizar, vamos pensar assim, do verbo polarizar. Polarizar significa o quê? Significa que está em uma ponta ou em outra ponta, tipo polo norte e polo sul, tá? Ou cada um na extremidade. Então, polação seria o quê? Que você vai agora ter uma progressão, sendo que você só vai ter o início e o fim. Os que estão no meio, você não vai saber. E interpolar significa o que então? Completar as lacunas que faltam nessa progressão. Beleza? Lembrando que eu estou falando de interpolação aritmética, porque eu vou preencher, eu vou completar as lacunas da progressão aritmética. Se fosse um outro contexto, se fosse progressão geométrica, seria outro nome, interpolação geométrica, que é outra situação que a gente ainda vai trabalhar. Beleza. Agora, passando aí para a nossa explicação teórica, lendo pelo slide, eu estou falando aqui no slide que em toda sequência finita, lembramos disso aí, que finita é aquela progressão que nós sabemos onde começa e onde termina. Beleza? Em que o A1 e o AN são chamados de extremos. Beleza? Foi literalmente o que eu falei para vocês. É como se fosse o polo sul e o polo norte. Cada um o início e o fim. Show? E outros termos são chamados de meios. Os que estão literalmente entre o começo e o fim são os que estão os meios. Tá? Então é bem didático, bem fácil de você entender. Mas vamos lá para a definição. Interpolar K nos meios aritméticos entre o A e o B consiste em obter uma PA de K mais um termos e com extremos A e B. O que significa isso? Significa, galera, como eu falei, que você só vai saber quem é o primeiro e quem é o último termo. Quem são os que estão no meio, você vai precisar interpolar, você vai precisar completar. Show? E esses caras que ficam no meio, a quantidade de termos que eu tenho entre o primeiro e o último é o que nós chamamos de K. O K significa quantos elementos eu tenho no meio do primeiro com o último. Show? E para determinar essa PA, é necessário primeiro que a gente descubra quem é a razão. O que pode ser feito a partir dessa expressão que está no slide. R é igual a B menos A dividido por K mais 1. Traduzindo, a gente já sabe que R significa razão. Agora, B e A. Marcos Vinícius falou que travou a internet. Tá, vamos lá, resumindo, para ficar orientado, Marcos. A gente sabe que a progressão ela tem início e tem fim. O início vai ser o A, o final vai ser o B. Tranquilo? Os caras que estão no meio vão ser, a quantidade de números que eu tenho no meio é o meu K. Tá beleza? É isso. Mas aí pela fórmula, R igual a B menos A sobre K mais 1. Recapitulando, o B vai ser o último termo. O A vai ser o primeiro termo. O K vai ser quantos meios aritméticos eu tenho. Ou seja, quantos elementos eu tenho entre o primeiro e o último. Tranquilo? Então, vamos sempre tomar cuidado com isso.
A partir daí, a gente consegue pensar em um exemplo. Tá, então vamos lá para o nosso exemplo. Ops, deu ruim. Voltei. Olha para o nosso exemplo. Interpolar 4 meios aritméticos entre 3 e o 18. Observa que nesse caso, eu quero completar a minha progressão. A única coisa que eu sei é que começa com 3 e termina com 18. Só que você não sabe quem é a razão. E você não pode chutar qualquer número ali. Porque se você chutar qualquer número e for chutar errado, a progressão toda fica construída diferente. Mas vamos lá, o que eu tinha falado. O primeiro cara é o A. O último cara é o B. E a quantidade de elementos que eu tenho no meio é o meu K. Show de bola? Então, nesse exemplo, eu tenho uma PA, que o A vale 3, porque é o primeiro termo, o B é o 18, porque é o último termo, e o K, eu tenho quantos elementos no meio? É só você contar quantas lacunas eu tenho. Eu tenho 4 meios. Foi literalmente uma pergunta, né? Interpole 4 meios. Então, o K vale 4. Mas, antes disso, vamos lá para uma orientação que tem muita gente que se enrola. Cuidado para não confundir o K com o N. Tranquilo? Por exemplo, nessa PA, nessa progressão, eu tenho que o N são 6, porque estão 6 termos no total. Eu tenho 6 termos. O K é a quantidade que eu tenho no meio. Ou seja, se eu tenho 6 elementos, se você tirar os 2 da extremidade, vão sobrar quantos? 4. Então, o K são quantos eu tenho no meio. O N é a quantidade total. Beleza? Lembrando também, o A é a mesma coisa que o A1. E o B é a mesma coisa que o AN. Tranquilo? O A é o primeiro termo, o B é o último termo. Show! Mas, para completar essa progressão, a gente precisa saber a razão. A razão vai ser usada por essa fórmula que a gente acabou de falar. A fórmula é B menos A sobre K mais 1, que está no slide. Então, o B vale quanto? Pelo slide, 18. O A vale quanto? Primeiro termo é 3. Então, fica 18 menos 3. O K, quantos caras eu tenho no meio? 4. Então, fica 4 mais 1, que vai dar 5. E aí, ficou 15 dividido por 5, 3. E aí, galera, depois que tu sabe a razão, fica tudo mais fácil. Por quê? É só você ficar somando de 3 em 3. Se o primeiro termo é 3, o segundo é 6, depois 9, 12, 15 e, por último, o 18, que a gente já sabia. Ou seja, você está completando a progressão. Está aí todos os termos agora. No começo, a gente só sabia o primeiro e o último. Agora sabemos todos. Show de bola, galera? Deu para entender como funciona a interpolação? K igual a N menos 2? Correto. K igual a N menos 2. Porque vão ser a quantidade total menos os 2 de extremidade. Só não quis falar assim para não ficar mais complexo para a galera. Foi, galera? Todo mundo conseguiu compreender como é para interpolar uma progressão? Alguma dúvida? Ou podemos seguir? Beleza, então ninguém se pronunciou, imagino que está safo para vocês. Vamos lá, vamos pegar assim, já partir para a questão, porque na aula de hoje, como são poucas coisas para completar, a gente vai fazer mais questões do que o habitual. Então vamos lá, primeira questão, já de cara. A pergunta é, interpole 5 meios aritméticos entre o menos 10 e 26 e determine quem é o A3 mais o A4. Beleza? Então cuidado, porque nesse caso são 2 processos. Primeiro interpolar e depois descobrir quem é o A3 e somar com o A4. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, eu sei que realmente o primeiro termo é o menos 10. O último termo é o 26. Entre eles eu tenho 5 elementos. Então o K vale 5. Show de bola? Taquei na fórmula B menos A sobre K mais 1. O B vale 26 menos o A. Cuidado, porque nesse caso o A é negativo, então vai ficar menos, menos. Regra de sinal, menos com menos vira mais. Então vai ficar 26 mais 10, que vai dar 36.
Enquanto no denominador o K é 5, então fica 5 mais 1, que vai dar 6. 36 dividido por 6 vai dar a razão igual a 6. Show de bola? Agora que você já sabe que a razão vale 6, é só você completar a progressão. Menos 10. Menos 10 mais 6, menos 4. Menos 4 mais 6, 2. Mais 6, 8. Mais 6, 14, 20. E por último, 26, que a gente já sabia. Mas cuidado, porque a pergunta é quem é o A3 mais o A4. Se você percebeu no slide mesmo, eu coloquei destacado quem é o A3 e quem é o A4. O A3 vale 2 e o A4 vale 8. Então, 2 mais 8 dá 10. Alternativa Charlie, letra C. Safo, galera? Entendemos da aplicação, de como isso pode surgir em questões para vocês ficarem mais suave. Lembrando, galera, que geralmente tem pró e contra, né? O pró, se você aprende essa fórmula, ela faz o cálculo rapidão, beleza? Mas claramente, se você quiser usar aquela fórmula da aula anterior, a fórmula geral, que está até no quadro, ela também vai funcionar. Só que você fazendo esse enunciado com essa fórmula, a quantidade de cálculo é um pouco maior, tá? Então dá mais trabalho de achar o gabarito usando a fórmula geral. Usando a fórmula de interpolação é rapidão, beleza? Lembrando que o slide eu coloquei passo a passo. No dia a dia de vocês, você não precisa fazer passo a passo, você pode pular algumas etapas se você tem mais facilidade. Então, tenha atenção para isso. Beleza? Tá, vamos lá para a segunda questão. Aqui, nesse caso, eu perguntei, determine a razão de uma progressão aritmética após inserirmos 8 meios aritméticos entre o menos 32 e o 40, perdão. Então, ó, é básico. Se a pergunta é determinar a razão e falou que tem 8 termos no meio, vai direto para a fórmula de interpolação. Observa no slide que o primeiro é menos 32 e o último é 40. O A vale menos 32, o A vale 40 e o B vale 40. Tá aqui na fórmula, vai ficar 40 menos 32, menos com menos dá mais, 40 mais 32 dá 72. Embaixo, no denominador, o K vale 8, 8 mais 1 vale 9, 72 por 9 dá 8. Então, eu tenho que a razão vale 8, alternativa Charlie, letra C. Show de bola? Observa, galera, como que é bobão o cálculo. É só você pensar, primeiro e último, quantos tem no meio. Joguei na fórmula, gabaritão de cara pra gente. Safo? Mas, como eu tinha falado, dá para resolver essa mesma questão utilizando da fórmula geral, que está no nosso quadro. Vamos tentar resolver ela agora no quadro, mas usando a fórmula geral. Só para fazer um comparativo e vocês verem como que funciona. E em caso de desespero, vamos lá, você no dia da prova, tu pegou a prova, percebeu que tinha que usar essa fórmula, mas esqueceu. E agora? Vai deixar de fazer a questão? Não, você vai usar da outra forma. Então, vamos lá, tomem cuidado com isso, ok? Deixa eu só... vamos lá. Apagando aqui o nosso quadro. Vamos pegar o que a questão falou pra gente. Deixa eu só... Tem alguém com o microfone ligado. Só silenciar, por favor. Pronto. Tá, então vamos lá. Continuando aqui. Ai, meu slide está travando para mim. Não sei se para vocês está funcionando sussa. Tá, vamos lá. Observa o seguinte. Eu tenho uma PA, onde o primeiro termo é menos 32 e o último termo é 40. Tranquilo? Só sei isso de informação. Vamos usar o método tradicional. Vamos usar fórmula. Se nós pensarmos em fórmula, o que nós sabemos aqui? Lembrando que a fórmula é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Essa é a fórmula geral.
Vamos lá. A N. A N significa quem é o último termo. Quem é o nosso último termo? É o 40. Então ficaria 40 é igual a 1. Quem é o A1? Menos 32. Beleza. Mais N. Ah, beleza. O N, eu sei. Por que eu sei? Porque é o seguinte, se a questão falou que eu tenho 8 meios aritméticos, significa que eu tenho quantos elementos? Significa que eu tenho os 2 de extremidade, mais 8 que tem no meio. Então, eu tenho quantos elementos? Eu tenho 10. Foi? Então, o meu N vale 10. Ficaria 10 menos 1, R. Tranquilo? E agora, passo 32 para o outro lado. Ficaria 40 mais 32 igual 10 menos 1, 9R. 9R. E agora, 40 mais 32 vai dar 72. 72 é igual a 9R. Então, R é igual a 72 por 9. Então, R vale 8. Observa que dá a mesma resposta que está no slide. Só que aqui no quadro eu usei a fórmula geral. No slide eu usei a fórmula propícia, apropriada para esse caso. A fórmula de interpolação. Beleza? E aí fica a critério de vocês, né? Vocês preferem utilizar sempre da fórmula geral ou usando a fórmula de interpolação. Fica a teu critério decidir isso. Show de bola, galera? Alguma dúvida com relação ao método de resolução, seja usando fórmula geral ou em fórmula de interpolação? Bom, eu acho, né, minha opinião, que a fórmula de interpolação ela é mais rápida para achar resultado, tá? Porque você faz mentalmente, primeiro menos o último menos o primeiro e depois divide. É rápido, dá para fazer de cabeça. Isso com o tempo, criando o hábito de fazer questões, você faz de cabeça. Agora, usando isso aqui, já não dá para fazer tão de cabeça assim, né? A não ser que você tenha muito safo na matéria. Mas de início é difícil fazer isso. Tranquilo, galera? Beleza, então vamos lá. Avançando aqui, a gente já citou, né, como que funciona a interpolação. Agora, caso a pergunta seja determine a soma dos termos de uma progressão aritmética. Cara, se a pergunta for determine a soma dos termos, tu tem duas alternativas. Ou tu vai um tarado somando um por um na mão até achar o resultado, que não é aconselhável, né? Ou tu vai e parte pela nossa fórmula, beleza? E aí fica ao teu critério também, como tu vai preferir fazer. Mas eu já adianto o seguinte, fazer na mão nem sempre vai ser mais fácil, tá? Tem pessoa que gosta de fazer na mão. Exemplo, eu já tive situações em escola, quando eu dou aula, que o aluno, se eu pergunto, determine qual é a soma dos 30 termos da PA. Vai ter aluno que vai descobrir quem são os 30 e vai somar um por um, até achar o resultado. Vai dar certo? Vai, mas o trabalho danado que ele vai ter, não sei se vai compensar. Entendeu? Lembrando que você não tem tanto tempo assim lá na hora da tua prova para poder perder um tempo somando 30 termos de uma PA, né, na hora da prova. Você não vai gastar 3 minutinhos aí, que é mais ou menos o que a gente tem na prova para cada questão. Então, vamos lá, vamos acelerar o processo. Lembrando, rapidamente, só dando uma orientação histórica para vocês. Primeiro, essa fórmula, ela foi descoberta por uma criança de 10 anos. Só para deixar claro para você essa orientação. Tá? É uma coisa bem revoltante para a gente. O nome desse carinha que descobriu se chama Gauss, né? Que é um matemático, claramente. Só que aí qual foi a situação? Que é uma historinha que geralmente vocês aprendem na escola quando o professor de vocês dá essa matéria. A situação histórica é a seguinte. Estava lá no passado, não veio a cabeça quando foi, claro, e a gente tem lá uma escola onde os alunos, todos com 10 anos, 11 anos, foram desafiados pelo professor a somar todos os números do 1 até o 99. Do 1 até o 100, perdão. Os 100 primeiros números
Beleza? O professor mandou as crianças fazerem isso porque ele pensou, pô, vou colocar essas crianças para ficar somando 100 números porque elas vão ficar ocupadas em silêncio e eu vou conseguir fazer as coisas que eu preciso. O professor achou isso. Só que o Gauss, que foi que inventou a fórmula, na hora que o professor mandou fazer, ele levantou a mão e respondeu a pergunta corretamente. E aí, obviamente, o professor ficou assustado. Como uma criança de 10 anos conseguiu responder uma pergunta dessa em menos de 1 minuto, fazendo mentalmente, na piscina. Então, o que o moleque fez? Vamos lá, vamos tentar reproduzir o que o moleque fez, mas eu já adianto que essa história tem sentido e ela vai ser utilizada na fórmula, tá? Então vamos lá. Bom, o professor falou o que para as crianças? Mandou todas as crianças somarem os números do 1 até o 100. Todos. 1 mais 2 mais 3 mais 4, mais até chegar no 100. Então, eu tenho aqui uma sequência numérica que começa com 1 e vai até o 100. Essa aqui é a minha sequência numérica. Show de bola? Só que aí, o que o garoto lá com 10 anos raciocinou? Ele pensou o seguinte, pô, se eu pegar o primeiro cara e eu somar com o último cara, vai dar 101. Vai dar 101? 1 mais 100 dá 101, correto? E aí, o que ele pensou depois? Se eu pegar o segundo cara e eu somar com o penúltimo, também vai dar 101, correto? Se eu pegar o terceiro e somar com o antepenúltimo, também vai dar 101. Foi isso que ele pensou. E aí, qual foi o raciocínio dele? Pô, se eu estou somando todos os elementos e está dando 101, é só eu pegar e fazer o que então? 101 multiplicado. Quantas vezes ele consegue fazer isso? Se você tem do 1 até o 100, lembrando que eu estou fazendo duplas de números, quantas duplas eu faço com 100 números? E ele pensou rapidinho, dá para fazer só 50. Correto? Então, o que ele fez? 101 vezes 50. Que foi a resposta? 5.050. Vê se não vai dar 5.050. Ou seja, a soma dos 100 primeiros números vai dar 5.050. Se ele somar todos esses números que estão aqui, vai dar isso. Entendemos, galera? Ou seja, isso foi criado por uma criança de 10 anos, irmão. E você com 10 anos, estava fazendo o quê? Comendo areia dentro de casa. Porque a gente é tudo trouxa. A gente não aprende essas coisas. Não é isso? Foi, galera. Deu para entender o raciocínio que a gente pensou aqui para responder a pergunta? Todo mundo entendeu? Sim, não? Foi? Não foi? Repito. Necessito de feedback. José Vitor falou que tá, para explicar de novo. Tá. Tá, a internet dele caiu. Rapidinho, Zé, só para não desorientar a galera toda. A criança tinha que somar todos os números do primeiro até o centésimo. O que ele pensou? Se eu somar o primeiro com o último, vai dar 101. 1 mais 100 dá 101. Se ele somar o segundo com o penúltimo, 2 mais 99, também vai dar 101. Se eu somar o 3 com o 98, vai dar 101 também. Ou seja, ele percebeu que somando qualquer termo equidistante, vai dar 101. E ele pensou o seguinte, se eu tenho 100 números, eu tenho que fazer 2 por 2. Quantas duplas eu consigo fazer com 100 números? E ele pensou 50. Então eu faço 50 duplas com 2 números, sendo que todas elas vão dar 101 na resposta. Então 101 vezes 50 é 5.050. Vai ser a resposta oficial. Somando todo mundo, 5.050. Show de bola? Lembrando, galera, essa situação que ele usou, indiretamente, já foi usado também aquela propriedade da aula passada, que a gente aprendeu, propriedade de PA, que a gente afirmava que a soma dos termos equidistantes sempre dá o mesmo número. Vocês viram, inclusive, que você somando todos os números equidistantes
vai dar o mesmo valor. Nesse caso, vai dar 101 para todos os números. Show de bola? Agora, vamos ver a aplicação disso. Bom, aqui a pergunta é: determine a soma dos 600 primeiros números naturais diferentes de zero. Ou seja, galera, nesse caso é literalmente a mesma coisa que está aqui no quadro. Só que agora eu não vou mandar você somar só os 100 primeiros. Eu vou pedir para você somar os 600 primeiros. Show de bola? Mas vamos explicar a fórmula, porque eu não expliquei a fórmula ainda. Deixa eu voltar o slide. A fórmula é o seguinte. Baseado nas propriedades que nós já vimos anteriormente, podemos escrever a expressão da soma dos n primeiros termos de um APA do primeiro termo como essa expressão. Atenção, não fica desesperado com a fórmula, porque vai ter muita gente pensando que diabo de símbolo do demônio é esse que está no slide. Vamos devagar, não olha para esse símbolo feião. Olha só para a parte 2 da fórmula, que é A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, repetindo, A1 mais AN vezes N sobre 2. E se você ficou ligado, esperto, vê se não foi o que a criança fez. Beleza? Vê se não foi o que a criança fez aqui nesse caso. Observa. A criança fez o quê? Ela pegou o primeiro termo e somou com o último termo. Não é isso? O primeiro mais o último. A gente sabe, fazendo um adendo aqui, a gente sabe que o primeiro termo é A1. A gente sabe que o último termo é o AN. Então fica A1 mais o AN. Vê se não foi o que o moleque fez. Ele somou o primeiro com o último. Show de bola. Ele fez isso. E o que ele fez em seguida? Ele pegou e multiplicou pela quantidade de termos. Quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho 100. Só que lembra que eu estou fazendo dupla. Então ele pensou o quê? Para descobrir quantas duplas eu tenho aqui, é só eu dividir por 2. Então ele pegou isso e dividiu por 2. Então a fórmula para você somar os termos de uma PA vai ser o primeiro mais o último multiplicado por N e dividido por 2. Foi primeiro mais o último multiplicado por N sobre 2. Essa é a soma dos termos de uma progressão aritmética. Show de bola? Agora que a gente já sabe a fórmula, vamos partir para a nossa questão. Bom, nesse caso, eu sei que são 600 números. É isso? Então, se eu somar, quem é o primeiro termo? É o 1. Quem é o último termo? É o 600. Então, ficou 1 mais 600. Quantos números eu tenho ali? Cuidado, porque o cálculo está errado, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco por quê. Quantos termos eu tenho ali? Não são 100. O slide está digitado errado, porque eu devo ter usado a fórmula desse cara aqui para fazer esse slide. Vamos corrigir. Então, ao invés do 100, eu tenho que colocar 600. Tranquilo? Então, ficaria 600 dividido por 2. Tranquilo? Se você quiser dividir os 600 por 2, beleza? Vai dar 600 por 2, 300. Ou seja, a resposta correta deveria ser 601 vezes 300, que não vai dar esse resultado do slide, porque, como eu falei, ele foi digitado errado. Ele foi digitado por cima na soma dos 100 termos, por isso que ficou errado aqui. Tá? Fica até como exercício para vocês, então, para vocês consertarem esse cálculo que está errado. Mas eu já falei, né? É só pegar 601 multiplicado por 300, que você vai achar a resposta correta. Beleza? Vamos até passar para o próximo exemplo. O Rian respondeu? Perdão, Rian, não tinha visto. Obrigado se você respondeu aí. Bom, o Rian falou que dão 18.300. Não sei se está correto, mas vamos acreditar que está correto. Devo fazer de cabeça porque o Rian está bravo já na PA. Mas vamos lá. Vamos avançar para o nossa próxima questão. Vamos lá. Espero que esse aqui não tenha erro. Vamos lá. Pergunta aqui é o seguinte. Determine a soma dos 42 primeiros termos da progressão aritmética 5, 9 e assim por diante. Beleza.
Vamos lá, primeiro, se você foi mandado somar 42 termos, o que você precisa para fazer o cálculo? Você precisa, com toda certeza, saber quem é o primeiro e quem é o último. O primeiro a gente já sabe, é 5. Mas o último, a gente não sabe. O Marcos falou que é 108.300. Eu acredito que seja isso mesmo, Marcos, porque multiplicar por 300 dá um número bem alto. Mas depois eu confiro aqui para vocês. Show de bola? Então, voltando aqui. O nosso primeiro termo é 5. O nosso último termo, o A42, eu não sei. Não é isso? Então, qual é o primeiro passo para descobrir esse cálculo? Descubra quem é o último termo. Esqueci de um zero? Tá, acontece. Vamos lá, então. Observa o seguinte. Vocês estão se ajudando entre si, isso que bom. O último termo, vamos usar o nosso macetão. 42. O A42 é o primeiro mais 41 razões, não é isso? Então, o primeiro é 5. Então, ficou A1 igual a 5. 41 razões. Se você olhou a sequência, 5 para o 9. Eu somei 4. Então, a razão é 4. Então, ficou 41 vezes 4. 41 vezes 4 vai dar 164. Somando com 5, 169. Ou seja, o 42º termo é 169, o último termo. Agora que tu já sabe quem é o primeiro e quem é o último, tu consegue responder conto da soma. Usando a fórmula de Gauss, vamos lá. A soma dos 42 termos é o A1 mais o A42 multiplicado por 42, porque são 42 termos, e divide por 2. O A1 vale 5. O A42, 169, vezes 42 sobre 2. 5 mais 169 dá 174, multiplicado por 42 sobre 2. Atenção! Aqui nesse passo, cada um faz de um jeito, beleza? Alguns vão querer multiplicar 174 vezes 2 e depois dividir por 2. Outros vão querer simplificar. Fica a teu critério. Eu, particularmente, gosto de simplificar. Então, o que eu fiz? Eu peguei 42 e dividi por 2, que está embaixo, que vai dar 21. Por isso que ficou 174 vezes 21. Foi? E multiplicando, vai dar 3.654. Alternativa delta, letra D. Show de bola, galera? Vimos aí como que é o procedimento para responder esse tipo de questão. Lembrando que se tu quiser e tiver disponível aí um lápis, um caderno, uma folha, dá até para você fazendo junto comigo aqui no decorrer da aula, que é até interessante também você ir treinando. Safo? Então partimos lá para a próxima questão. Questão 4. Lembrando, eu coloquei aí, tem bastante questão no nosso slide, tá? Mas eu peguei questões que são particularmente diferentes umas das outras, só para dar um panorama geral para vocês de como pode surgir a pergunta com relação a esse tema. Show de bola? Vamos lá então para a pergunta. Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 12 e o 20º é 88. Pode-se afirmar que o 11º termo é igual a quanto? Observa, galera, que nesse caso, as únicas informações que nós sabemos é quem é o primeiro e quem é o 20º, o último, correto? O primeiro é 12 e o último é 88. Mas a pergunta é quem é o 11º. Como que tu vai saber isso, irmão? Vai ter que usar, primeiro, descobrir a razão. Ou seja, eu vou interpolar. Tá vendo? Eu vou usar a outra fórmula para resolver isso. E agora? Eu sei que o primeiro é 12, o A vale 12. O último é 88, o B vale 88. Quantos elementos eu tenho entre eles? Se eu tenho 20 termos, tirei os dois de extremidade, 18. Então, K vale 18. Taquei tudo na fórmula. 88 menos 12, dividido por 18 mais 1, que vai dar 76 por 19, que vai dar 4, exatamente 4. O que significa? Que você vai ter uma razão 4 para essa progressão. Mas olhe para a pergunta. A pergunta da questão não é qual é a razão. A pergunta da questão é
qual é o 11º termo. Vamos descobrir então. O A11 é o A1 mais 10 razões. O A1 eu sei que é 12. A razão a gente acabou de descobrir que é 4. Então vai ficar 12 mais 10 vezes 4, que é a razão. 10 vezes 4 dá 40. E 40 mais 12 dá 52. Ou seja, o 11º termo vai dar 52. Letra Charlie, letra C. Show de bola, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a explicação, podem ir perguntando aí. Mas todo mundo ficou safo nisso daqui? Essa matéria aqui é legal, cara, porque depois que tu pega a prática, todas que você vê em sequência parecem muito fáceis. Claro que questão de treinamento, né? Se você pega PA direto aí, pega firme, tu vai ficar brabo, tu vai fazer qualquer questão. Claro que vai ter uma ou outra que dá mais trabalho, mas no geral, o formato é quase sempre esse. Lembrando que a gente já fez aí uma penca de questões, seja na aula anterior e seja na aula atual. Se você juntar um compilado de tudo que a gente fez, é uma quantidade muito maneira de treinamento para vocês e de questões diferentes para treinar mesmo, para você ter noção. Show de bola? Vamos para a próxima. Questão 5, dá trabalho, mas vamos lá. A questão 5 é o seguinte. A soma dos 15 termos de uma PA é 1650. Se o primeiro termo da PA é menos 30, qual é a razão da PA? Tá vendo que agora meio que está misturando, está pegando aquela parte da aula passada, misturando com a nossa aula atual. Beleza. O que nós sabemos de imediato? A gente sabe, segundo a questão, no cantinho esquerdo eu escrevi, tá? Que a soma dos 15 termos vai dar 1650. Show! Eu sei também que o primeiro termo é menos 30. O A1 é menos 30. Eu sei, inclusive, que eu tenho 15 termos. Por que eu sei que são 15? Porque ele mandou você somar os 15. Show de bola? Se eu falei, soma os 15 termos, é porque a PA tem 15 termos. Beleza? Agora, a pergunta é, qual é a razão? Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos pensar na fórmula de soma. A fórmula para somar é o primeiro mais o último multiplicado pela quantidade dividido por 2. Eu sei que a soma já dá 1650. Então, eu já substituí. No lugar da soma dos n's, eu coloquei 1650. O A1, eu sei que é menos 30. Beleza? Mas o AN, o A15, eu não sei quem é. Beleza? Então, deixa o A15 ali. Vou multiplicar por 15 e vou dividir por 2. O que eu fiz agora? O 2 que estava embaixo dividindo, mandei para o outro lado multiplicando. Então, ficou 1650 vezes 2. Repetir todo o resto. E agora, 1650 multiplicado por 2 vai dar 3.300. E repetir o resto de novo. E agora eu peguei esse 15 que está multiplicando do lado do parênteses e passei para o outro lado dividindo. 3.300 dividido por 15 vai dar menos 30 mais o A15. 3.300 dividido por 15 vai dar 220. E passando esse menos 30 para o outro lado, fica positivo. Então ficou 220 mais 30, que vai dar 250. Ou seja, o último termo da PA é a 250. E agora fica fácil. Se você já sabe quem é o primeiro e quem é o último, você consegue usar a fórmula de interpolação. E aí vamos lá. Usando a fórmula de interpolação, vai ficar B menos A. O B vale 250. O A vale menos 30. Então fica menos 30. O K é 13. Por que 13, gente? Porque eu tenho 15 termos. Tirei os 2 da ponta, sobram 13. Show? 13 mais 1. 250 mais 30 dá 280. Dividido por 14 dá 20. Ou seja, a razão dessa progressão é 20. Alternativa Charlie, letra C. Foi, galera? Observa que esse exemplo aí é um pouco mais complexo no cálculo. Mesmo assim, é bobão. Dá para você resolver tranquilão. Óbvio, se você entende a teoria de como funciona as fórmulas de soma de termos da PA. Show de bola, galera? Dúvidas? Ou está fluindo naturalmente? Já foram 5 aí diferentes para nós praticarmos.
Se tiver alguma outra pergunta com relação ao tema que não foi abordado aqui também, pode perguntar. Vamos lá então para a nossa próxima. Questão 6. Vamos lá, a pergunta é: o 14º termo de uma PA é 50 e a sua razão vale 10. Determine a soma dos seus termos. Beleza. Primeiro, o que a gente sabe? 14º termo da PA é 50. Beleza? Então, eu sei que o A14 é o A1 mais 13 razões. Não sei isso? Mas eu não sei quem é o A1. Percebe isso? E se você não sabe quem é o A1, como que tu vai descobrir quanto dá a soma dos termos? Lembrando que para somar os termos, eu preciso do primeiro e do último. O primeiro, o A1, eu não sei. Eu sei que o último vale 50. Então vamos descobrir isso. Beleza, então ó, 50, o A14, vai ser o A1 mais 13 vezes 10, porque a razão é 10, a questão falou isso. 13 vezes 10, 130. Passa o 130 para o outro lado, fica negativo. Então fica 50 menos 130. 50 menos 130 vai dar menos 80. Ou seja, o primeiro termo é menos 80. Mais uma dica, atenção para os sinais, beleza? Para tu não errar sinal na questão. Lembrando que geralmente tem pegadinha e geralmente vai ter alternativa para você marcar caso tu erre sinal, ok? Agora que eu já sei quem é o primeiro termo e quem é o último, é só somar tudão, né? Então, usando a fórmula A1 mais AN, o A1 é menos 80, o AN, o último termo, é 50, menos 80 mais 50, multiplicado por N, que é 14 sobre 2. 14 dividido por 2 dá 7, menos 80 mais 50 dá menos 30, menos 30 vezes 7 dá menos 210. Ou seja, estranhamente, se tu somar os termos dessa PA, vai dar um número negativo. Ah, professor, pode acontecer isso? Pode. Tranquilamente pode acontecer, como aconteceu nessa questão. Então, a alternativa correta é bravo, letra B. Foi, gente? Todo mundo aí brabão na progressão, imagino. Mais uma. Questão 7. Vamos lá. Questão 7, a pergunta é a seguinte. Em uma PA, sabe-se que o A4 mais o A7 vale 151. Calcule a soma dos seus 10 primeiros termos. Atenção para essa, porque nessa daqui a gente vai usar tudo que a gente falou na aula de hoje e ainda vamos usar a propriedade da aula anterior. Então vamos lá. O que a pergunta falou é que o A4 mais o A7 dá 151, não é isso? Se você olhar pelo que está no slide, observa que eu fiz uma PA aí embaixo. E na PA eu coloquei em destaque só quem é o A1, o A4, o A7 e o A10. Por que eu fiz isso? Primeiro que a pergunta mandou a gente somar os 10 termos, não é isso? Lembra que para somar os 10 termos eu preciso do A1 e do A10. Mas eu não sei nem quem é o A1 e muito menos quem é o A10. A única coisa que a questão falou é que o A4 mais o A7 dá 151. Só que, se você utilizar da fórmula da propriedade da aula passada, o A1 mais o A10 é a mesma coisa que o A4 mais o A7. Lembra que a soma dos termos equidistantes dá sempre o mesmo valor. Então, o A4 mais o A7 dá 151, significa que o A1 mais o A10 também vai dar 151. Show de bola? Agora você sabe quanto dá a soma dos termos, primeiro com o último. Joga na fórmula. A soma dos termos é o A1 mais o A10 vezes 10 sobre 2. Mas eu já sei que o A1 mais o A10 vale 151. Ficou 151 vezes 10 sobre 2, que vai dar 1510 sobre 2, dividindo vai dar 755. Alternativa ECO, letra E. Show de bola, galera? E observe o seguinte, essa questão, por exemplo, ela fica muito mais difícil de tu resolver se tu não lembrar de propriedade. Não vou falar que é impossível, porque sempre dá um jeito de manipular e melhorar. Mas,
sabendo a propriedade, faz rapidão. Se não souber, vai sofrer um pouco mais. Foi? Questão 7, matamos ela também. Molezinha para nós. Questão 8. Bom, a questão 8 é a seguinte. Calcule o valor da soma 3 mais 8 mais 13 mais 18 mais até chegar no 148. Observa, galera, que essa soma, ela literalmente é uma PA. Se você percebeu, 3, 8, 13, 18, eu tenho uma PA. E essa PA, ela está somando quanto para a razão? Qual é a razão dessa PA, gente? 3, 8, 13, 18 e assim por diante. Na opinião de vocês, qual é o resultado dessa razão? José falou que é 5, e é isso aí mesmo, José. A razão é 5, porque tu percebe que está somando 5 para cada termo da PA. Vou usar a fórmula geral, coloquei a fórmula geral no slide. A n a 1, que multiplica, mais n menos 1 vezes 0. Show! O AN, último termo, 148. O A1 é 3. O N, eu não sei, vai ficar N menos 1, mas eu sei que a razão vale 5. Então, ficou N menos 1 vezes 5. Passei o 3 para o outro lado, subtraindo. 148 menos 3 é igual a N menos 1 multiplicado por 5. 148 menos 3, 145. Passei o 5 dividindo. 145 sobre 5 igual a N menos 1. E 145 dividido por 5 dá 29, igual a N menos 1. Passei o menos 1 para o outro lado, somando 29 mais 1, 30. Ou seja, essa PA tem 30 termos. Mas a pergunta não é a quantidade de termos. A pergunta é quanto dá a soma dos 30 termos. Então, para fazer a soma dos 30, eu faço o quê? O A1 mais o A30 multiplicado por 30 e dividido por 2. O A1 vale 3. O A30, acabamos de descobrir, pela questão a gente sabe, né? 148. O N, que a gente acabou de descobrir, vale 30, dividido por 2. 3 mais 148 vai dar 151. Observa que eu já simplifiquei. Eu dividi 30 por 2, que vai dar 15. 151 vezes 15 vai dar 2.265. Alternativa alfa, letra A. Foi. Observa, galera, que isso daqui, essas questões, elas são extremamente repetitivas. Se você pega uma e entende bem ela, bem mesmo, bem detalhado, todas que vêm em sequência vão ser mamão com açúcar, vão ser tranquilos. Beleza? Vamos lá para outra. Questão 9. Determine a soma dos 45 termos da PA, sabendo que o A1 vale menos 30 e a razão vale 5. Pô, vamos lá. Estou mandando você somar os 45 termos. Se você tem 45 termos, eu preciso saber quem é o primeiro e quem é o 45º. Não é isso? O A1 eu sei, o A45 eu não sei. Vamos descobrir o A45. O A45 é o A1 mais 44 razões. Eu sei que o A1 vale menos 30 e que a razão vale 5. Então, fica menos 30 mais 44 vezes 5, que dá 220. Menos 30 mais 220, 190. Show de bola? Já sei que o último termo é 190. Taca agora na fórmula. A soma dos 45, A1 mais 45 multiplicado por N sobre 2. Beleza? E agora, menos 30 mais 190 multiplicado por 45 sobre 2 vai dar 160 vezes 45 sobre 2. Eu simplifiquei o 160 por 2, que dá 80. 80 vezes 45, 3.600. Alternativa delta, letra D. Foi, galera? Ou seja, bobona igual a todas as outras. Tá, e agora? Como que vai rolar essa brincadeira lá na ESA, lá na EAR? Vamos lá, questão 10. É a questão que está lá na página 186 da apostila de vocês. E a pergunta é: em uma progressão aritmética com 6 termos, temos que a soma dos seus termos é igual a 102. E o último termo é 27. Com base nas informações, a razão da PA é quanto? E agora, como faz isso?
Bom, a questão claramente está mandando você somar, não é isso? Só que eu sei que a questão já falou que a soma vai dar 102. Então, no lugar da soma, coloca 102. Vai ficar, então, 102 é igual. O A1 eu não sei, então deixa o A1. Eu sei que o último termo é 27, então ficou A1 vezes 27, multiplicado por 6, porque são 6 termos, e dividido por 2. Foi? O que rolou agora? Eu peguei esse 2 que está embaixo e eu passei para o outro lado, multiplicando. 102 por 2 vai dar 204. E eu peguei o 162 e passei para o outro lado, subtraindo. Então, ficou 204 menos 162, que vai dar 42. Passei o 6 para o outro lado, dividindo, que vai dar 42 dividido por 6 igual a 7. Tranquilo? Agora, o que rolou? O A1 vai dar 7. A pergunta não é o A1, a pergunta é quem é a razão. Para você descobrir, vamos lá usar a fórmula geral. A fórmula geral é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Eu sei que o AN vale 27. Eu sei que o A1 vale 7, eu acabei de descobrir. Igual a 5R. Passei o 7 subtraindo. Vai ficar 27 menos 7, que dá 20. Passei o 5 dividindo. 20 dividido por 5 dá 4. Então, a alternativa correta, delta, letra D. E observa que mesmo a questão da ESA é bobona, igual a todas as outras que nós fizemos. Safo? Lembrando que está lá na apostila de vocês, depois quiserem dar uma conferida, olhem por lá, confira aí, façam vocês também, para bater o gabarito e achar esse resultado também. Ok? Questão 11. Questão 11 é a seguinte. Em uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 1,87 e a razão é 0,004, temos que a soma dos seus 10 primeiros termos é igual a quanto? Bom, a única dificuldade que tu pode ter nessa questão é porque tem cheio de número com vírgula. Só isso que tem dificuldade. Mas o cálculo é o mesmo. Primeiro, a questão mandou você somar os 10 termos. Só que, se você tem que somar os 10 termos, eu tenho que saber quem é o primeiro e quem é o último. O A1 eu sei, mas o A10 eu não sei. Vamos descobrir o A10 primeiro. Lembrando que o A10 é o A1 mais 9 razões. O A1 vale 1,87 e a razão 0,004. Então, ficou 9 vezes 0,004. Fazendo isso, vai dar 0,076. No caso, 0,36. Está errado ali. E quando você fizer a multiplicação, vai dar 1,906. Tranquilo? Agora eu sei que o último termo é 1,906. E agora soma tudão. Lembrando, para somar, eu preciso do primeiro e do último e multiplicar pela quantidade. O primeiro, 1,87. O último, a gente acabou de descobrir, 1,906, multiplicado por 10, porque são 10 termos, e dividido por 2. Somando 1,87 com 1,906, vai dar 3,776. Multiplicando por 10, é só andar com a vírgula uma casa para a direita. Então, vai ficar 37,76. Dividir por 2 vai dar 18,88. Alternativa alfa, letra A. E como eu falei, a única dificuldade aqui é se você tem um pouco de medo de fazer cálculo com vírgula. Embora seja a mesma porcaria, não muda nada. A definição, a estrutura e o método é literalmente o mesmo. Safo, galera? Todo mundo está conseguindo entender alguma pergunta? Mais uma vez eu insisto perguntando isso. Ou está todo mundo de boa? Então, beleza. Todo mundo tranquilo. Vamos lá para mais uma. Questão 12. Gente, na questão 12, na verdade, a gente resolveu essa questão na aula passada. Só que nós resolvemos ela de uma forma diferente.
Vamos resolver ela agora usando a interpolação, já que a gente já sabe interpolar. A pergunta aqui é o seguinte: em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 5 e o 11º termo é 45. Pode-se afirmar que o sexto termo é igual a quanto? Tá, vamos lá. A questão literalmente falou quem é o primeiro e quem é o último. Cara, se tu sabe quem é o primeiro e quem é o último, você descobre a razão. Para você descobrir a razão, B menos A sobre K mais 1. Lembrando, nesse caso, o A vale 5, o B vale 45, o K... Tá ótimo, Renan, tranquilo. Bom compromisso para tu. O A1 vale 5, o AN, o último, vale 45 e eu tenho, no meio, 9 termos. Porque se são 11, tiro os 2 da extremidade, sobram 9. Então fica 45 menos 5 sobre 9 mais 1. 45 menos 5, 40. Dividir por 10, dá 4. Ou seja, a razão dessa PA é a razão 4. E agora é só você ficar somando de 4 em 4. Se o A1 é 5, mais 4, 9, mais 4, 13, mais 4, 17, 21, 25, 29, até chegar no 45. Mas a pergunta é quem é o sexto. É só você ver. Quem está no A6 é o 25. Então, a alternativa Charlie, letra C. Show de bola? Então, observa aí, galera, que nós fizemos a mesma questão da aula anterior, mas agora utilizando de interpolação, ao invés de utilizar a fórmula geral. Como eu falei para vocês, tanto faz. Você pode usar tanto uma quanto a outra, mas tem momentos que aparentemente usar uma ou usar outra torna a questão mais fácil. Beleza? Questão 13, está quase acabando. A gente vai acabar essa aula antes do previsto pelo jeito. Questão 13. A questão 13 é o seguinte: a progressão aritmética, cuja fórmula do termo geral é dada por AN igual a 5N menos 18, tem razão igual a quanto? Galera, observa comigo. Nesse caso, essa pergunta é um pouco diferente, né? Essa questão ladear, ela é um pouco diferente. Primeiro que ela só falou pra gente que a PA tem essa fórmula geral, 5N menos 18. Não é isso? E a pergunta é qual é a razão. Lembrando que nós já falamos na aula passada, para descobrir a razão de uma PA, o que você faz? Tu pega um termo menos o que está antes dele, não é isso? Ou seja, se eu tiver o A1 e o A2, eu descubro a razão. Se eu tiver o A2 e o A3, eu também descubro a razão. É só você descobrir dois termos consecutivos e subtrair eles, beleza? Eu, nesse caso, descobri o A1 e o A2. O A1 vai ficar 5 vezes 1 menos 18. Por quê, galera? Se você olhar lá na fórmula, é 5N menos 18. No lugar do N, tu coloca o número que você quer. Se eu quero 1, vou colocar N1. 5 vezes 1 menos 18. Vai dar 5 menos 18, que vai dar menos 13. Ou seja, o primeiro termo da PA é menos 13. O A2 vai ser 5 vezes 2 menos 18. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 18 vai dar menos 8. E agora, se eu já sei o A1 e o A2, para descobrir a razão é só pegar o A2 menos o A1. O A2 vale menos 8 e o A1 vale menos 13. Cuidado, vai ficar menos 8 menos menos 13. Menos com menos vai dar mais, então ficou menos 8 mais 13. 13 menos 8 dá 5. Então a razão é Charlie, letra C. Cuidado, como eu falei, porque se você errar o sinal, você marca a letra alfa, letra A, que é menos 5. E como eu falei, cuidado com os sinais na hora de substituir lá nas fórmulas, tá? Porque eu vejo muito isso, muito erro disso. Tu pode ser brabo na matemática, se você perder a atenção nesse momento, você compromete todo o cálculo e erra a questão. Foi, galera? Questão 13, safo. Questão 14, pergunta, também da EAR. E a pergunta é: 4 números estão em uma PA de razão 3. Se o primeiro termo somado com o último é igual a 19, então o primeiro termo é quanto? E agora, galera? Vamos lá.
Primeiro, eu sei que a PA tem 4 números. E eu sei também que a razão é 3. O que significa? Primeiro termo, A1. Segundo termo, o A1 mais 3. O terceiro termo, o A1 mais 3, que vai dar 6. A1 mais 6. O quarto termo, A1 mais 3, que vai dar A1 mais 9. Show de bola? E agora? Já sei quem são os 4 termos. A questão falou que se somar o primeiro com o último tem que dar 19. Se você olhar lá em cima, o A1 ficou A1 mesmo, mas o último termo é A1 mais 9. Eu peguei A1 mais A1 mais 9, igual a 19. Somando A1 mais A1, o que vai dar? A1 mais A1 vai dar 2A1. O 9, passei para o outro lado subtraindo. 19 menos 9 vai dar 10. Passei o 2 dividindo. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, o primeiro termo é 5. Agora, a alternativa fica sendo Charlie, beleza? Letra C. Mas, se você quisesse ainda assim descobrir quem são os termos da PA, é só você somar 5. É 3 para todo mundo. O primeiro é 5, depois mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14. Então, essa é a PA nesse caso. Óbvio que a pergunta não era essa. A gente está fazendo coisa a mais só para vocês compreenderem como que funciona lá na hora da sua questão. Safo? E agora, vamos lá para a nossa última questão. Depois a gente abre aí uma roda só para conversar e resolver algumas coisinhas. Pergunta 15 é o seguinte. Né? Em uma PA cuja razão é igual ao seu primeiro termo, tem-se que o A3 mais o A7 é igual a 5. Assim, a razão da PA é quanto? Vamos lá, vamos pegar exatamente o que a questão falou. Ela falou que o primeiro termo é igual à razão. Então, o A1 vale R. A1 é igual a R. Show de bola. Agora, vamos pensar no que a questão falou. A3 mais A7 tem que dar 5. Mas eu não sei nem quem é o A3, nem quem é o A7. Vamos descobrir quem é o A3 e quem é o A7. Lembrando, o A3 é A1 mais 2 razões, usando o nosso macetão. A1 mais 2 razões. Mas eu sei que o A1 é R. Coloquei em cima, inclusive. Então, substitui. O A3 vai ser R mais 2R. E R mais 2R vão dar 3R. Então, o terceiro termo dessa PA, 3R. O sétimo termo, mesmo processo, agora a gente vai fazer. É o A1 mais 6 razões. A1 mais 6. O A1 vale R. Então, vai ficar A7 igual a R mais 6R. R mais 6R's, 7R's. Show de bola? Então, agora que eu já sei que o A3 vale 3R e o A7 vale 7R, soma elas. Os dois termos somando tem que dar 5, porque a questão falou isso. A3 mais A7 dá 5. O A3 vale 3R, o A7 vale 7R. 3R mais 7R tem que dar 5. 3R mais 7R dá 10R, igual a 5. Passei o 5, o 10, dividindo, vai ficar 5 dividido por 10. Se você quiser simplificar por 5, vai dar 1,5, 1 sobre 2. 1 dividido por 2, 0,5. Ou seja, a razão dessa PA, letra alfa, 0,5. Show de bola, galera? Conseguimos entender essa questão e todas as anteriores? Ficou alguma dúvida para vocês em algo que apareceu aí durante a nossa explicação, ou alguma coisa ficou mal explicada, ou você quer perguntar alguma coisa sobre alguma questão que você viu, seja na tua apostila, seja em outro lugar, aproveita aí, fala, pergunte. Lembrando também, galera, juntando o que a gente falou na aula passada com o que a gente está falando na aula de hoje, você está com todo o conteúdo aí de PA nesse momento. Mas, se eu não me engano, posso estar falando errado, mas você pode até confirmar para mim. Nós já fizemos todas as questões de PA da apostila, se eu não me engano. Se juntar das aulas passadas com dessa aula,
já fizemos todo. Então lá na apostila não tem mais nenhuma questão para resolver de PA, a gente fez todas aqui, tá? Mas como a gente tem a lista de exercícios, além das que estão na apostila, tem a lista da aula passada, né, e tem a lista dessa aula. Então nós temos aí, geralmente eu faço lista com 15 exercícios, tem 30 aí para vocês brincarem sobre isso. Ok? Então coloque em prática isso daí, pega lá as questões que estão na lista e tenta partir para cima delas. Lembrando, cara, é fundamental que tu tenha segurança nessa parte dessa matéria aqui. Até porque é o seguinte, 3 situações. Primeira, no caso da EAN, Aprendiz de Marinheiro, essa matéria ela foi incluída há pouco tempo no conteúdo programático. Ela não era uma matéria cobrada no edital, anos atrás. Agora ela é cobrada. A gente não tem nem parâmetro de questão para fazer lá na EAN, porque não teve ainda questão sobre isso. Mas vai ter. Colocaram no edital, pode ser que surja lá na prova para a EAN. Segunda situação, na prova da ESA. Lá na prova da ESA já é normal surgir uma questão de PA no meio da prova. Então fique atento. Inclusive a gente fez algumas aqui, mas é óbvio que tem mais. Além dessas aqui, se você fizer uma pesquisa aí, fazendo provas anteriores, resolvendo questões, você vai observar que tem mais questão ainda sobre isso. No caso da EAR, que é o último caso que nós fizemos por aqui, você vai observar que lá na EAR também vai aparecer com certa frequência PA, né? Mas lá na EAR a cobrança é um pouco diferente, porque eles são mais calculistas, né? Eles querem mais cálculos, enquanto lá na ESA eles são muito mais de interpretação. Então atenção quando você fizer esse comparativo aí. No caso da EAN, sem parâmetro por enquanto. ESA e EAR são trabalhados com formas diferentes, o mesmo conteúdo, beleza? Uma outra situação, na próxima aula a gente vai falar de PG, naturalmente, né? Progressão geométrica. E aí vamos entrar em outra situação. É outro conteúdo que não é cobrado, não era cobrado pela EAN, né? Não é cobrado, mas na ESA aparece com menos frequência, progressão geométrica, mas na EAR aparece muito, de verdade. Eu diria que aparece muito mais PG do que PA na EAR, beleza? Obviamente PG dá mais trabalho, né? Por vários motivos que nós vamos trabalhar em aula seguinte. Mas o principal deles é o seguinte, vai ter muita PG que vira log, porque tem uma relação. Então a gente meio que vai misturar aquelas matérias. Função logarítmica com PG vai meio que juntar aqui. Show de bola? Lembrando ainda, galera, que a gente está quase finalizando o nosso conteúdo programático, no caso, para estudo de vocês para a prova da ESA, prevista para agosto por enquanto. Então a gente está quase lá. Eu imagino, eu não tive contato com o professor Luan, de matemática ainda, com matemática 2. Eu não sei se ele já finalizou a matéria, mas ele deve estar próximo. Confirmem para mim, por favor, vocês podem me falar melhor, se vocês já aprenderam com ele números complexos e polinômios. Já trabalharam esse conteúdo com eles? Ou não? Show. Ah, trabalhou. Show de bola. Ah, então ele está quase no final também. Esse falta polinômio, então ele deixou por último o polinômio. Show de bola, galera. Porque eu já devo finalizar. Pensando aqui, posso estar enganado, mas o que falta pra gente é só estudar PG, né, que a gente vai trabalhar com mais detalhes, e depois a gente fala só sobre os juros compostos, que nós não trabalhamos juros compostos ainda. A gente falou de juros simples, só que isso há muito tempo atrás, isso antes da pandemia iniciar ainda por cima. Então foi uma coisa muito lá atrás, que eu tinha falado que não poderia falar de juros compostos, porque precisava de logaritmo. E a gente não tinha aprendido logaritmo naquela época. Inclusive PG, porque também tem a ver com isso. Então vai ser bom, que a gente vai juntar tudo no compilado para finalizar a nossa matéria, né? Lembrando que a gente está, hoje são 9 de julho. Bom, eu não tinha pensado ainda de falar de combinação arranjo, mas é claro que é uma matéria bem importante, eu posso aprofundar nela mais à frente. É até interessante, porque a gente vai finalizar e vão ficar algumas aulas extras aí para fazer uma revisão. Eu até posso pegar isso daí e relembrar para vocês. Principalmente porque essa matéria aí faz muito tempo que a gente falou, foi lá em fevereiro, e
Como a prova está próxima para agosto, é bom você dar uma relembrada nessa parte, porque lá tem muita fórmula. Então a gente tem que entender bastante programas para combinação linear e tudo mais, né? Como que vai funcionar lá para análise combinatória. E probabilidade também, de certo modo, tem que ser trabalhado com mais detalhes, porque a gente precisa dar uma reforçada nisso daí que vocês aprenderam. Safo, galera? Alguma pergunta? Seja sobre aulas posteriores, seja sobre dúvida de como será mais próximo da prova da ESA ou algo assim? Aproveita e fala aí. Aceito sugestões também. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa que vocês acham que vai ser pertinente, pode ser falado também. Marcos está tranquilo, falou que está fluindo naturalmente, isso que importa. Lembrando que assim que terminar a nossa aula, passando uns 10 minutinhos aí mais ou menos, eu vou tentar entrar já no Classroom e colocar o slide para vocês, tá? Atenção, porque tem aqueles errinhos que nós finalizamos durante a aula. A postagem está automática, então ela vai entrar com erro. Depois eu vou lá e edito para ficar correto para vocês também, tá? Então, se você for acompanhar o slide depois e ver esse erro, não se assusta. Eu vou editar ele de novo, aí vocês vão ver a edição perfeita para vocês. Tranquilo, galera? No mais, vamos tentar finalizar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem lá na plataforma, que já tem bastante questão para vocês praticarem. Qualquer dúvida, estou lá à disposição, tá? A gente vai finalizando por aqui. Aguardo o contato de vocês. Valeu, um abraço.